Fala galera X, estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação, voltando com mais um programa para você do X da atualidade, onde nós vamos trabalhar aqueles assuntos mais presentes na mídia, gente, que acabam gerando também mais pedidos de explicações, de desenvolvimento no nosso Facebook, também lá no YouTube, o pessoal sempre presente comentando e pedindo. Bom, hoje um tema que ganhou muita força no ano passado e no início desse ano, que é a Venezuela, pessoal? Um país que apresenta uma crise interna bastante conturbada. Vemos a Venezuela com uma população de 29 milhões de pessoas. Isso, para você ter uma ideia, dá um pouquinho mais do que a nossa região sul do Brasil, Uma área de 912 mil quilômetros quadrados, o que é uma área bastante reduzida. E um PIB de 381 bilhões, Um país que tem aí uma estatura mediana, vamos dizer assim, até pequena. Porém, a Venezuela tem um grande trunfo na sua realidade, que é a maior reserva de petróleo do planeta Terra, sitiada principalmente na chamada Bacia de Orinoco, pessoal, onde você tem ali um grande depósito sedimentar com o desenvolvimento de um petróleo extremamente rico, desenvolvido em qualidade, e ocupando um ranking, inclusive, superior à Arábia Saudita, gente? O que gera uma atenção internacional sobre a Venezuela, que é destacadamente o membro mais importante hoje da OPEP, que é aquele cartel, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O barril venezuelano vendido em torno ali de 105 dólares, como era no ano passado, fez com que a Venezuela atingisse 92% de suas exportações baseadas no petróleo, Muita coisa, ou seja, é verdadeiramente hoje um polo petrolífero internacional. Ah, Thiago, então essa tensão geopolítica é por causa do petróleo. Eu tenho às vezes medo de discutir o petróleo porque as pessoas costumam simplificar em petróleo. Na verdade, a grande questão em torno da Venezuela ela é uma potência energética verdadeiramente, inegável. A Venezuela manifesta um governo de oposição aos Estados Unidos, apesar de 39% das suas exportações irem para os Estados Unidos, ou seja, eles gostam dos dólares pelo menos. E a Venezuela tem uma participação agora vital no Mercosul, que nós sabemos que é um bloco liderado por quem, pessoal? Pelo Brasil. Então a presença venezuelana no Mercosul traz um viés de liderança ao Brasil mais destacado. Por quê? Primeiramente, pessoal, o Mercosul vai contar com a maior reserva energética das Américas, Segundo, você vai ter uma integração da Patagônia no sul da Argentina até o Caribe, já que a Venezuela dá a saída para o Caribe. E a Venezuela vai ser importante para trazer o Brasil para uma esfera de postura, podemos dizer assim, geopolítica, estratégica, mais firme em relação aos Estados Unidos, se não de oposição, pelo menos com uma firmeza estratégica um pouco maior, o que não agrada em nada aos estadunidenses. Sabemos que a doutrina Monroe, ela desde sempre visou estabelecer o domínio e a hegemonia geopolítica dos Estados Unidos na região. Não é à toa que na OEA, Organização dos Estados Americanos, discussões constantes entre Venezuela e Estados Unidos, com apoio de Cuba, são travadas. Agora, na questão da adesão venezuelana ao Mercosul, já tivemos uma polêmica que pode ser observada. Por quê? Esse bloco tornou-se 70% da população sul-americana, 83% do PIB sul-americano, porém o Paraguai insistentemente não aceitava a entrada da Venezuela. Somente em 2013 foi oficializar essa adesão. Por quê? O Paraguai é um país notoriamente influenciado pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, com a sua esfera diplomática ali de intervenção, tentavam a todo custo dificultar a adesão venezuelana nesse bloco. O que seria, para os Estados Unidos, muito interessante. Porém, diante da deposição do presidente Fernando Lugo no Paraguai, uma crise interna bastante grave sofrida pelo Paraguai, o Paraguai foi suspenso, o que deu espaço aos demais países para incluírem a Venezuela, e o Paraguai sendo aceito somente de volta no Mercosul, sob condição de canetar, assinar, oficializar essa adesão dos venezuelanos no Mercosul. Bom, galera, aí você entende que em 98, com a eleição de Hugo Chávez, que vai estabelecer um chavismo, vai criar a República Bolivariana da Venezuela, um governo extremamente esquerdista, alinhado com Cuba,
relacionado, né, a uma oposição forte à dominância estadunidense na América Latina, né, vai ser tido como líder, inclusive, né, sendo associado a diversos outros líderes na América Latina, como por exemplo o Rafael Correa no Equador, né, mais emblematicamente o Evo Morales na Bolívia, né, tem uma aproximação com Lula, apesar de uma aproximação meio sem vergonha, porque já deu umas pernadas no Brasil de vez em quando, mas o Hugo ele vai ter como grande característica a redução da pobreza, que era de 71% em 99 para 33,6% em 2012. E a mortalidade infantil também com uma queda bastante expressiva, né? O Chávez, pessoal, ele vai estabelecer chamadas missões bolivarianas que tinham como intuito criar serviços públicos gratuitos que pudessem atender a população, né? Saúde, educação, condições mais interessantes para amenizar justamente esses índices sociais. Ele também vai estabelecer uma Constituição muito vantajosa, né, para o seu governo, com possibilidade de reeleições indefinidas, né? O que vai gerar uma forte oposição da mídia. E o Chávez vai ter uma postura muito contundente em relação a isso, fechando vários canais de rádio, de televisão. Foram cerca de 30 transmissores de rádio fechados pelo Chávez, né? A Globovision, que era uma grande emissora da Venezuela, também vai receber intervenção do governo, né? E ele vai ter uma postura de estatização muito forte, com a PDVSA, né, a gigante do petróleo venezuelano, que vai realmente se tornar uma potência nessa exploração, né, que inclusive credencia a Venezuela esse destaque atual. A CANTV, né, o CanTV com a mídia, né, que vai ser uma TV estatal, e a CADAF, né, que é uma estatal de energia voltada justamente para criar um abastecimento mais interessante dentro da Venezuela. Então, um forte governo o quê? De pressão estatal, de presença governamental, um Estado largo, um Estado máximo, fugindo da proposta neoliberal, obviamente, o que não agrada os Estados Unidos, nós sabemos disso. Quando Hugo Chávez morre, pessoal, você tem a assunção de Maduro, né, gente? E o Maduro não era nada maduro, né, fazendo um trocadilho bem sem graça sobre essa questão, para o cargo, né? O Maduro era muito mais um chavista do que propriamente um líder nato, né? Ele não tinha os predicados do Chávez em termos de carisma, em termos de aceitação por vários grupos sociais, em termos de imposição dos seus valores. E você vai ter o início de uma crise interna muito grande, com uma saída de investimentos da Venezuela, um ataque especulativo também muito forte, que vai levar uma inflação de 22% em 2013 para 56% em 2014, né? O que gera uma instabilidade muito grande. E você sabe que quando tem inflação, tem classe média triste, quando tem classe média triste, tem manifestação. Isso é muito comum no Brasil, é comum na América Latina e não vai ser diferente na Venezuela. Então você vai ter, dentro desse cenário, uma forte oposição entre governo e entre classe média e elites, né? Um embate muito forte. As lideranças, né, do Capriles, né, que vai ser vencido pelo Maduro nas urnas por uma margem mínima de votos, né, quase, cerca de 2%. O Leopoldo Lopes já é um cara mais radical, mais agressivo, né? Formado em Harvard, ou seja, já traz uma concepção neoliberal muito mais forte. Vão formar frente de oposição ao governo do Maduro. E uma crise interna muito grande, né? Com desabastecimento, né? Você tem os chamados mercais, que eram mercados públicos criados pelo Hugo Chávez, com o intuito de vender produtos mais baratos, né? No entanto, uma série de produtos vão começar a faltar e isso vai gerar uma instabilidade interna muito grande, né? Dentro disso, uma crise de assassinatos, cerca de 45 assassinatos a cada 100 mil habitantes, né? Eu coloquei aqui 1000, mas na verdade são 100 mil habitantes. E na capital Caracas você tem uma situação pior ainda, né? São 75 assassinatos a cada 100 mil habitantes, né? Situação bastante grave, que vai culminar, inclusive, nos protestos ali de 12 de fevereiro, que culminaram em 3 mortes. O governo vai ser acusado, né, de incitar essa violência. O governo, por outro lado, acusa a Frente Radical de incitar essas manifestações mais violentas. E hoje há uma conturbação bastante significativa no cenário político venezuelano, que parece que vai ser jogado para 2016. Em 2016 você vai ter um novo referendo revocatório, que eles chamam, e parece que ali o Maduro pode, pela primeira vez, perder, né, o controle da sociedade venezuelana, né, dentro da frente chavista, obviamente, e essa frente liberal de direita tem grandes chances de assumir o poder. Esses grupos tentam que antes disso aconteça, o que agrava ainda mais esse cenário político dentro da Venezuela.
Espero que vocês tenham entendido e gostado, pessoal. Qualquer pergunta, posta pra gente lá no Facebook, manda sua sugestão, o seu pedido de aula, que a gente vai tentar atender na medida do possível semanalmente aqui no X da Atualidade. Um abraço, pessoal.